quanto que as pessoas às vezes têm uma visão de que dieta é caro? Fazer dieta vai sair mais barato pro bolso da pessoa e vai melhorar a saúde. Então, assim, você só está fazendo bem para você, né? E eu acredito que o meu papel como profissional Salve, salve, irritantes do Brasil! Estamos de volta com mais um episódio do IrritaCast, este que é o terceiro episódio da nossa temporada de podcasts. Nós vamos formar a maior comunidade de irritantes do Brasil e você que está acompanhando a gente faz parte disso. Basta que você se inscreva agora no nosso canal, se você estiver acompanhando pelo YouTube, o nosso canal tão constante que irrita, se inscreve agora e também já ativa as notificações, porque quando você clica no sininho que está logo embaixo aqui da imagem, você vai receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Assim que eu publicar o vídeo aqui, você já recebe a notificação no seu e-mail, no seu celular, no seu smartphone e já vai ficar sabendo que tem conteúdo novo para você. Agora, se você também acompanha podcast pelo Spotify, não tem problema, você também pode nos acompanhar pelo Spotify. Basta você acompanhar a nossa playlist. Todos os episódios também estão disponíveis para você que está, às vezes, fazendo uma outra tarefa, está treinando, está ali concentrado, só ouvindo, pode nos ouvir também pelo Spotify. E pode também nos acompanhar nas redes sociais, @Vitorlana, Lilian Lana, hoje eu acertei. Aí, hoje sim. Tá na descrição do vídeo aqui os arrobas, tanto meu quanto da Lilian, para que você possa acompanhar os nossos perfis no Instagram, acompanhando tudo sobre produção de conteúdo, empreendedorismo, mentalidade, hábitos saudáveis, enfim. É só você acompanhar a gente também no Instagram. Tudo bem, meu amor? Conversas aleatórias. Conversas aleatórias tem da Lilian, tem de tudo. Né? Eu agora tô me habituando com esse mundo online. Não que eu não estivesse, Você já tá melhor, já tá falando seu arroba. Já tô até sabendo falar meu arroba, já tô mais desenvolta por aqui, né? Devidamente trajada, subindo o sarrafo sempre. E hoje é um dia especial que a gente vai falar de um assunto que eu adoro. Apesar, a gente tava conversando aqui com o nosso convidado, apesar de dar os meus escorregões frequentes, mas é um assunto assim que eu amo de paixão. Esse assunto, pessoal, olha só, nós vamos falar um pouco sobre dieta, nós vamos falar um pouco sobre nutrição, nós vamos falar principalmente sobre mentalidade. Este é o nosso objetivo. E às vezes muitas pessoas têm dificuldade de falar desse assunto ou acham que é um assunto chato, enfim, mas nós vamos mostrar para vocês o quanto isso é importante. E o nosso convidado tá aqui hoje é o André, que é o meu nutricionista, André Mota, meu nutricionista da família, né? Daqui a pouco vai ser do João Vitor também, né? Não, querendo ou não, ele influencia até a alimentação do João Vitor também, né? O João Vitor não tá lá no consultório com você, André, mas querendo ou não, seus ensinamentos vão para ele também. Queria te agradecer, André, seja bem-vindo ao IrritaCast. Você já era um nome que estava na nossa lista antes mesmo da estreia do projeto. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Pessoal, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento com vocês. E estamos aqui para irritar, né? Vamos falar sobre vários conteúdos legais, falar sobre nutrição, treino, disciplina e ajudar quem está escutando a gente a mudar o estilo de vida e obter melhores resultados. Exatamente, André. Eu queria, começando esse papo, eu gosto muito de contar a história de quem tá aqui, né? Eu acho que a história das pessoas não são seus currículos. Às vezes a gente acompanha muita palestra, muito evento, e as pessoas ficam falando o currículo do convidado, do palestrante e tudo mais. Mas eu acho que o que mais importa é a história. Como que você foi levado para esse mundo da nutrição? Por que você escolheu esse caminho? Por que você faz o que você faz hoje profissionalmente, transformando a vida das pessoas? Já começamos por um tema muito interessante e eu levo muito em consideração isso, que é a história de cada um. E a minha história, ela é bem, assim, positiva. O saldo é bem positivo porque desde que eu me entendo por gente, eu já comecei fazendo atividade física desde criança mesmo. Quem me conhece hoje só pelo Instagram, pelas redes sociais, não sabe do meu início, que foi no futebol. Eu cheguei a jogar em divisões de base dos clubes aqui em Minas Gerais. Era o meu sonho ser jogador de futebol e acabou não acontecendo. Mas com o tempo eu percebi que eu não poderia ficar fora do esporte, né? Tentei fazer administração, tentei fazer engenharia na faculdade. Fui bem, que eu sempre fui disciplinado, até nos estudos também. Nem sempre ia bem, mas eu percebi que o mundo do esporte, eu não poderia ficar fora do mundo do esporte.
E aí, um certo dia, eu decidi trocar de curso na faculdade, sem saber para onde ir. Tinha passado em Educação Física na Federal, mas minha família, meus pais, não achavam que não ia dar futuro. E aí, eu fui lá pro setor de administração da faculdade para trocar de curso. Eu estava fazendo engenharia na época. E eu falei com o pessoal que estava me atendendo, eu quero trocar de curso. Aí o cara falou, beleza, qual você quer ir? Para qual você quer ir? Falei, não sei. Vai me listando um por um, que eu vou decidir aqui agora. Arrisquei, né? E aí, quando ele foi listando um por um, quando falou nutrição, eu não pensei duas vezes. Bateu uma luz assim em cima de mim, eu falei, é isso aí. Pode marcar que eu vou entrar na nutrição. E iniciei em nutrição só de entrar, assim, o primeiro dia na sala de aula já vi o pessoal compatível comigo, todo mundo já levando as marmitas, já levando as refeições, eu falei, é isso que eu quero. E aí, cara, gostei, me aprofundei no assunto e hoje, mais do que nunca, eu vivo disso. Você falou uma coisa aí que eu acho que é a raiz de tudo, porque eu disse até no primeiro episódio que o esporte ele molda caráter, né? Eu acho que eu comecei fazendo comunicação. Eu fazia handball na escola, fazia handball de participar de time, ir para a seleção do estado, enfim, eu era um aficionado por isso. E eu comecei a fazer comunicação para ser repórter esportivo. E cheguei a fazer isso, muita gente não sabe, né? Cheguei a ser repórter de rádio, fazendo jogo de Cruzeiro, Atlético, América, aqui em Minas Gerais, acompanhando os jogos em loco. Eu fiz a comunicação para me inserir no esporte de alguma forma. Mas em algum momento eu me desconectei disso. Você viu que você jogava mal, que você não ia dar certo. Futebol nunca foi meu forte. Como atleta, só no gol. Assim, não, deixa eu virar repórter que pelo menos eu vou estar ali em combate. Eu sabia que eu não me identificava em nenhuma profissão envolvido no esporte, diretamente, né, na execução do esporte, mas eu fui para alguma coisa que de alguma maneira, que era o jornalismo, me permitia fazer isso. Só que em algum momento eu me desconectei do esporte. Totalmente. Eu parei de praticar, entrei pro sedentarismo, porque chega um momento na vida da pessoa, André, que parece que ela tem que escolher entre o corpo, né, entre o cuidado com o corpo e o trabalho. E eu queria que você falasse muito sobre isso, porque eu acho que é um desafio das pessoas que estão nos acompanhando, porque elas acham que a produtividade está em se dedicar quase que exclusivamente ao trabalho e se esquece desse lado um pouquinho. Como é que você trabalha isso com seus pacientes, primeiro com você mesmo, né? Porque também né, nutricionista também trabalha e tudo mais, tem muita coisa a ver com sua rotina. Como é que você faz essa associação entre o cuidado com o corpo e a produtividade dos pacientes e sua também? Cara, eu acho que esse é o maior desafio da população no geral. É escolher uma coisa e se dedicar a essa coisa única e exclusivamente. E eu, né, na minha visão de mundo, a pessoa tem que ser ativa, não só pensando no físico, não só pensando em desempenho esportivo, mas pensando em todos os parâmetros da vida, né? Por exemplo, vou dar o seu caso aqui. Hoje você é muito mais ativo do que nessa época do sedentarismo e eu tenho certeza que a sua performance em todas as áreas da sua vida melhorou. Então, eu falo que não existe um momento certo. Quem está esperando o momento certo para começar a fazer uma atividade física, começar a fazer uma dieta, se dedicar a melhorar o seu sono, a melhorar a sua alimentação de forma geral, não espere o momento certo, porque nunca vai chegar esse momento, né? O momento é agora. Eu falo que no mundo tem dois maus, né? Um é o sofrer pelo passado, que é a depressão, que é que mata muita gente hoje, e o sofrer pelo futuro, que é a ansiedade. E se a gente não focar no agora, o futuro não vai chegar. E o passado sempre vai ficar batendo na porta. Então, focar no agora. E o focar no agora é mudar agora. Então, não espere o momento certo chegar, porque ele nunca vai chegar. Eu vou trazer uma outra perspectiva aqui do seguinte. Você falou que você sempre foi ligado ao esporte. Vitor também sempre gostou, jogava handball quando, né, jovem, enfim. E eu vou trazer a minha história, que é um pouquinho diferente de vocês. Eu, né, falei no podcast passado, né, no primeiro episódio, eu sempre fui avessa a qualquer tipo de atividade física. Desde criança, eu nunca fui aquela criança, ela gosta de... Eu gostava de brincar, óbvio, mas falar assim, ela gostava de nadar, ela gostava de... Nenhum esporte me chamava atenção. Eu era aquela aluna na educação física que o time
repudiava, não era escolhida porque eu era ruim em tudo e eu não queria ser escolhida, eu não queria jogar, eu não queria. Já tomei suspensão porque matei a educação física, estudava no Pio 12. Qual foi o castigo? Você tinha que ficar dando volta em volta do Era mais atividade física. Mais atividade física, tinha que ficar dando volta em volta do. O pior é isso, né? Era castigo fazer atividade física, olha a perspectiva. E de repente, né? Tem 5 anos, em 2000, foi um marco na minha vida. Entrava pra sempre, né? Começava a fazer uma dieta, entrava pra academia, ia 1 mês, 2 meses, no 3º mês já rateava, no 4º mês já não ia mais. E em 2019 eu tive um start, né? A gente estava passando, né? Falamos aqui no primeiro episódio, por uma série de mudanças no nosso escritório, na nossa casa, na nossa vida no geral, e eu tive um start ali. Eu nunca fui obesa, mas eu tava bem acima do peso e eu tinha 2 calças que me serviam, 2 calças de moletom, e eu falava, eu não vou comprar outra roupa, não vou comprar porque eu me recuso. Me deu um start, entrei na mesma academia que eu malho até hoje, né? Lembro direitinho, né? Foi dia 29, dia 30 de julho, eu fiz a avaliação física, no dia 1º de agosto eu entrei e nunca mais saí. E virei minha chave. Hoje eu preciso, né? Igual eu comentei no outro episódio também, às vezes você até chama a minha atenção, você precisa de um dia de descanso, eu não consigo. Quer dizer, eu não vou falar que eu não consigo, não. Eu não quero conseguir. O que a gente consegue é o que a gente quer. Mas eu não consigo ficar sem atividade física. Eu preciso liberar aquela energia, né? Para que meu dia seja bom, para que eu seja produtiva, enfim. Então não é só... Igual você falou que não tem momento certo. Não tem momento certo. Eu aos 40, em tese, aos 45 do segundo tempo, né? Mais velha, nunca tive a massa muscular que eu tenho hoje, né? Mesmo com a idade que eu tenho, não sou velha, mas não sou uma jovenzinha mais. Então, assim, hoje eu atinjo resultados que eu nunca na minha vida consegui atingir, né? Então, assim, indo contra tudo aquilo que eu acreditava que eu não conseguiria, né? Então, assim, é o que você falou, não tem momento certo. Tem você fazer a sua hora. E em cima disso, o André falou uma coisa muito importante, performance. Estamos falando aqui de performance. E performance não é só atividade física. Esse ano de 2024... que a gente começou ali, o acompanhamento com o André foi em janeiro que a gente começou, né? Nós estamos agora em setembro. Exatamente, 30 de janeiro. 30 de janeiro. Então, já tinha quase fevereiro, então. 30 de janeiro. Então, ou seja, nós estamos em setembro e a gente já está colhendo os resultados, mas o mais impressionante disso tudo, que não é só o resultado físico, é o que você falou. Sim. O nosso escritório hoje, ele dobrou o faturamento a partir do momento em que a gente entendeu isso como parte da nossa vida. Então, aquelas horas que às vezes eu não me dedicava à atividade física, a cuidar da minha alimentação, não deixar espaço para isso. Hoje a Lília até trouxe um negocinho ali pra gente não perder o horário da comida e tudo mais. Depois que a gente começou a fazer isso, porque o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas. Sim. Se você é disciplinado no que você come, você vai ser disciplinado no seu trabalho. É automático. Você não tem como ser indisciplinado de um lado, por exemplo, você é indisciplinado no treino, mas é disciplinado no trabalho? Não, você não é disciplinado no trabalho. Você não consegue entregar o mesmo resultado, porque dobrar o faturamento de um escritório como o nosso não é simples. Nosso escritório já é grande, ele já tem um faturamento alto. E a gente conseguir dobrar isso, permitiu com que a gente fizesse não só que a gente evoluísse, mas que as pessoas à nossa volta também evoluíssem. Né? O Thiago também, que é meu sócio que está aqui, ele também está lá fazendo acompanhamento com o André. Então, ou seja... É um círculo virtuoso, né? É o ambiente, né? Acho que a gente começa a criar conexões. A gente se aproxima, porque em tese, assim, a pessoa tem um nutricionista. Beleza, ela vai lá uma vez por mês, fica enganando o nutricionista, às vezes finge que fez, que não fez e tal... Mas tem uma relação estritamente profissional. Eu acho que a gente criou entre nós aqui uma relação mais do que profissional. É um ambiente, porque eu acompanho seu conteúdo, a gente troca ideia, eu falo, pô, André, eu vou fazer uma corrida e tal, ajusta a minha alimentação para mim aqui. O quanto que isso é importante nesse desenvolvimento de performance? Muito importante. Primeiro sobre a disciplina, né? Disciplina, igual você mencionou, não tem como uma pessoa ser disciplinada em uma área e não ser disciplinada em outra, né? Então... o que eu acho que acontece muito é o seguinte, as pessoas colocam pequenos problemas na frente da situação. Eu não vou fazer essa refeição porque dá uma desculpa. Eu não vou treinar porque dá uma desculpa. Se a pessoa realmente quer, ela faz acontecer, né? E para ela fazer acontecer, ela precisa desse ambiente favorável. Eu costumo dar o exemplo da pessoa que fuma.
Se essa pessoa que fuma mora com uma outra pessoa que fuma, para ela parar de fumar vai ser muito complicado. Então, cria um ambiente favorável. Comece a andar com pessoas que não fumam. Comece a fazer coisas que essas pessoas não fazem. Porque aí sim você vai estar mais perto do seu objetivo. Como tudo na vida, né? Se você não anda com pessoas que vibram na mesma frequência que você, ou você vai ficar desconectado, ou ela vai te atrair para esse universo. Sim. Aí você vai começar a ter aqueles mesmos comportamentos. Eu me lembro, quando a gente começou na verdade foi um pouquinho antes do acompanhamento, foi no final do ano, no final do ano passado, eu já estava ali num processo de emagrecimento sem a orientação nutricional ainda e tal, mas já tinha evoluído bastante do que eu tinha vivenciado antes. E aí eu me lembro que eu peguei foi uma cerveja zero álcool, né? Foi uma cerveja zero álcool assim e tal, tirei uma foto, né? Pra mostrar ali que eu tava tomando uma cerveja zero álcool. Porque a diminuição da bebida é algo importante pra mim, porque eu gostava de tomar um vinho, de tomar uma cerveja, e eu entendi o tanto que isso me fazia mal. Então eu falei assim, antes de eu simplesmente abandonar o hábito, deixa eu pelo menos comprar uma cerveja que tenha zero álcool, pra que eu possa fazer um desmame, né? Fazer um desmame, exato. Não sei aquele negócio, aquela ruptura muito absurda que acaba depois a gente voltando pior. Um rebote, né? E aí eu lembro que eu tirei uma foto e um pessoal do meu grupo começou a me zoar. Começou a falar assim, não sei o que e tal. E eu falei assim, cara, aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou ceder nessa brincadeira e vou parar e vou voltar ao que eu era antes, ou eu vou comprar, entre aspas, essa briga. E eu comprei a briga. Eu falei assim, não, cara, agora eu não tomo álcool mais. Não é um negócio que tá dentro do meu hábito. Uhum. E aí, no primeiro momento, o pessoal ficou com raiva, mas depois todas as pessoas não, boa parte dessas pessoas vieram também pro mesmo ambiente de saúde comigo. E hoje estão correndo, estão treinando, estão fazendo acompanhamento. Então, ou seja, sempre vai haver esses momentos em que você vai ser confrontado com quem não dá conta, que são aquelas pessoas que eu chamo de acomodados, que se irritam com o que a gente conversa aqui. Porque, você vai parar de beber toda vez que eu tô num evento, a pessoa pergunta, mas você não bebe mais? Eu tenho que justificar que eu não tô bebendo. Isso eu passo por isso praticamente minha vida inteira. Pois né? É, cara, como é que... Praticamente minha vida inteira. Sim, quando eu vou em encontros de família, Natal, enfim, almoço na casa da minha avó. Antes era, assim, todo domingo. Não vai beber, toma só uma cervejinha, que não sei o que, não vai comer esse doce. Antes eu explicava, não, que eu tô de dieta. Hoje o pessoal já entende, entendeu? Precisa de ter alguém que quebra esse ciclo. E hoje na minha família eu fui a pessoa que quebrou esse ciclo e hoje todo mundo lá, né, me respeita nesse sentido. De nem oferecer uma vez, não aceitei, pronto, acabou. Ou aceitei, beleza, tá tudo certo, entendeu? Eu acho que o pessoal tem um certo preconceito com a nutrição porque acha que para fazer uma dieta tem que eliminar completamente tudo que a pessoa gosta. Né? Então, não vou fazer um acompanhamento com um profissional porque eu vou parar de comer o doce que eu gosto, vou parar de beber definitivamente. E esse é um erro, porque nem todo mundo é atleta. Pode chegar um pouquinho mais perto, André, do microfone? Só um pouquinho mais perto. Isso. Porque nem todo mundo é atleta, né? Então a gente tem que entender essa individualidade de cada um. A gente estava até conversando aqui com o Thiago antes, ele falou da questão do vinho que ele gosta. Vocês mesmos, eu sei que vai viajar, bebe um vinhozinho e tal. Eu acho isso super importante. Porque se eu elimino completamente isso da vida de vocês, vai ter um prazo. E tudo que tem prazo na vida costuma não dar certo. Então, o que eu tento fazer é ajudar meus pacientes a levar isso como estilo de vida, a ter prazer ao longo da consultoria, né, para ter os melhores resultados. Não só para o verão, não só para uma viagem, mas para a vida, de maneira geral. Eu sempre vivi lutando contra a balança, né? Isso sempre me incomodou muito, vaidade e tal, querer estar magra e tudo. E essa dificuldade em internalizar essa dieta, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou de dieta. Mas quando que vai acabar a dieta? Não, gente. Outro dia aconteceu isso comigo, vou contar. Vamos tirar essa palavra dieta, então, vou colocar o plano. O meu plano é para a vida inteira. Hoje eu tenho consciência de que ele é para a vida inteira. E uma das coisas que me chamou muito, a gente estava até conversando aqui, chamou muita atenção em relação ao seu trabalho,
foi a questão da simplicidade. É o que você está falando aí. É de incluir aquilo que faz parte da minha vida dentro da minha alimentação e de maneira muito simples, muito fácil. Eu não tenho que comprar um produto específico que eu só vou ter que ir lá no Mercado Central para poder achar um produto importado, enfim. Então, assim, essa facilidade que eu acho que, assim, que é o primordial, o que eu mais vejo, assim, que me chama atenção no seu trabalho, é facilitar a minha vida. Trazer aquilo que eu gosto e aquilo que é fácil, porque assim, eu não gosto de cozinhar, não é uma habilidade que eu tenho, e assim, se dificultar um pouquinho, eu vou sair. Não tem jeito, né? Não, isso é fundamental. O quanto que as pessoas às vezes têm uma visão de que dieta é caro. Muitas vezes, a maioria dos casos, né? E assim, onde que comprar no sacolão é mais caro do que comprar no supermercado? O pessoal não tem essa ideia de que fazer dieta vai sair mais barato pro bolso da pessoa e vai melhorar a saúde. Então, assim, você só está fazendo bem para você, né? E eu acredito que o meu papel como profissional é descomplicar. Isso. E não complicar. Se eu complicar, por exemplo, eu tenho pacientes que não gostam de receitas. Gostam de comida mesmo, até de tarde. Gostam de fazer um arroz com frango básico. Eu vou facilitar. Ele gosta de fazer isso? Ele vai fazer isso. Tem gente que gosta de receita, vamos passar uma receita. Tem gente que gosta no final de semana de ir em jogo de futebol, beber uma cerveja. Cara, eu vou manter isso, é lógico, dentro de um planejamento, para que a pessoa tenha resultado, porque afinal é para isso que a pessoa me contratou, mas o meu trabalho é descomplicar e não complicar. Eu acho que o pessoal não tem essa visão. E como é que você lida com essa questão do resultado do seu paciente? Que isso é uma coisa legal. Porque, assim, eu também tenho alunos que eu ensino a produzir conteúdo, por exemplo. E eu quero muito que os meus alunos prosperem. Eu quero muito que eles vão lá, façam um conteúdo bacana na internet, vendam muitos contratos, cresça na advocacia dele. E eu tenho certeza que toda vez que você recebe de um paciente, você quer ver aquele paciente voando. Você, quero que ele emagreça, que ele tenha resultado e tudo mais. Como é que você lida com essa ansiedade do profissional? Porque eu tenho ela, sabe? Eu torço pro meu aluno dar certo. Sim. Como é que você lida com isso? Porque também é muito importante para você ter o resultado do seu paciente. Como é que você lida com essa questão? Principalmente quando você vê que a pessoa tá ali, não tá indo no caminho. Porque não adianta mentir, né? Não adianta mentir. Tipo assim, se a pessoa não fizer, você vai saber que ela não fez. É um negócio... Sim. Não é igual no direito, que você consegue esconder uma coisinha ou outra. Na nutrição, se não emagreceu, alguma coisa não foi feita. É um cálculo. Querendo ou não, é matemática. Então, se a pessoa não fez, eu vou saber. É lógico que a gente tenta pegar essas informações no bate-papo, no diálogo. Mas se a pessoa tentar sabotar, a gente vai ver através da avaliação física, das fotos, enfim. Mas eu acredito muito que o acompanhamento ele faz parte desse processo, e eu sou até chato em relação a isso. Eu tenho, né, um grupo de pacientes, tem alguns que são mais afastados, que não dão tantas informações assim, e toda consulta eu falo, cara, me manda mensagem antes da viagem, você vai viajar, me manda mensagem, eu posso te ajudar. Você não precisa perder peso, depois reganhar todo o peso, você tem aqui todo um suporte. Então eu sou até chato nesse sentido com alguns pacientes, que eu vejo que está mais distante, que às vezes não teve um resultado legal no primeiro, no segundo mês e já fica mais retraído. Então eu sou chato nesse sentido porque eu sei que, né, o resultado vai refletir no meu trabalho. Eu aprendi uma coisa nesse processo que a gente está passando junto, que é o seguinte, hábito modela gosto. Eu estou muito claro com isso. Não é o alimento que é ruim. Você pode até não gostar do sabor de determinado alimento. É natural, não tô falando que eu gosto de qualquer coisa. Óbvio que não. Mas ontem mesmo eu tava conversando com a Lilian. Eu era um cara que não gostava, de não gostar mesmo, de comer mamão, de comer morango, não gostava. E eu deixava tudo pronto pra ele, assim, vou ter que descascar. Não, tá pronto lá, é só pegar. Só pegar e comer. Não gostava. Não gostava de brócolis. E aquilo, a minha relação com aqueles alimentos era uma relação, assim, de afastar. Então, eu associava a dieta a eles, a esses alimentos especificamente. Então, facilmente eu não aderia, porque toda dieta tem brócolis, tem morango, tem mamão. Só que eu falei o seguinte, peraí, antes de eu repudiar o alimento, se eu me esforçar no sentido de ter um hábito de alimentação como um todo,
saudável dentro de uma lógica, igual, por exemplo, a gente tem lá 100 gramas de arroz, 200 gramas de frango, tem o feijão e tal, eu coloco o brócolis nesse contexto, ele passa a fazer parte desse prato ao ponto de que ele não vai ser a base. Eu já associava a dieta a alguma coisa que eu não gostava. E quando eu fui colocando esses alimentos dentro do universo das coisas que eu gosto de comer, aí eu comecei a gostar deles. Tanto é que a Lila, quando compra morango, eu já gosto de separar o morango antes dela colocar na geladeira, porque eu gosto dele fresco, assim, sabe? Hoje mesmo foram os 300 gramas de morango. É um momento de prazer pra mim. Mas você sabe o que eu Tá pensei? comendo pouco, hein? Não, tá difícil. O pessoal do Sacolão lá perto de casa, eles já me... Oi, tudo bem? Você não veio aqui ontem? Já tá desse jeito. Eles já me conhecem, porque eu vou lá todo dia. O prejuízo tá grande. Mas tô brincando, gente. É bem mais barato, é o que o André falou. É bem mais barato do que eu comprar outro tipo de comida processada, enfim. Morango que foda, né? Porque morango tem hora que também, pelo amor de Deus. Não, e você não acha, né? Agora tá numa época boa que tá achando morango bom. Mas enfim, o que eu ia falar em relação ao que você tá dizendo aí, eu sempre associei muito assim, eu vou fazer dieta, preciso emagrecer. Salada e carne. Salada e carne. E comer salada é desafiador. É desafiador pra mim, igual você tá falando do brócolis, pra maioria das pessoas, é desafiador. E o que a gente vem fazendo lá em casa, não tem nada de salada e carne. A gente come a salada? Sim. Mas a gente come com prazer. Então, você liga a dieta, né, o seu plano alimentar, as coisas que dão prazer ali. E aí o brócolis é mais uma coisa que vai te dar prazer naquele momento. Eu não gostava de comer essas coisas, mas eu associava que a minha dieta, eu tinha que comer só isso. Aí tem 2 pontos interessantes. O primeiro é o seguinte, o papel do nutricionista para entender por que você não gosta desses alimentos. Às vezes essa situação não é só o sabor do alimento, é entender por que você não gosta, como que foi sua infância. A sua infância foi uma infância onde seus pais, como que era a geladeira na sua casa? O que seus pais te ofereciam para comer? Comia muito doce, tinha uma alimentação mais saudável. Eu, por exemplo, voltando lá pra minha infância, eu sempre tive uma alimentação extremamente saudável. Então, sempre comi salada, pra mim nunca foi problema nenhum, porque desde a infância eu sempre comi salada. Então, entender a história de cada um é muito importante, né? Eu acredito nisso, na individualidade. E outra questão é não incluir apenas um alimento, não colocar esse alimento como o maravilhoso e nem o vilão, né? A Lilian deu o exemplo aqui do carboidrato, que o pessoal demoniza o carboidrato, vou tirar para emagrecer, eu tenho que comer só a salada e o frango, ou a salada e a carne, mas o contexto, o ambiente, é igual uma pessoa, se você colocar a pessoa num ambiente desfavorável, essa pessoa não vai progredir. A mesma coisa do alimento, entendeu? Então, eu acho que tudo é questão de individualidade, planejamento, né, e contexto da situação. É muito difícil analisar um alimento sozinho, igual a gente vê o pessoal falando, todo ano tem algum alimento que é vilão. É isso que eu ia falar agora. Já foi o ovo, já foi o pão, já foi o leite inflamatório. Então vamos entender o contexto. Esse é o papel do nutricionista. É assim que eu gosto de trabalhar. E esse negócio do alimento vilão, eu quero até falar um pouco mais sobre isso. Porque o carboidrato parece que ele vai ser vilão pra sempre, né? Porque assim, beleza, de vez em quando é o ovo, que é colesterol. Aí depois é o leite, que é inflamatório. Mas o carboidrato, até hoje eu tenho grupos que eu participo que a pessoa fala que eu não como carboidrato à noite, que o carboidrato, vou tirar carboidrato da minha dieta. Aí eu falei assim, cara, se você consegue ficar sem comer carboidrato, você consegue qualquer coisa no universo. Porque o seu humor acaba, as suas relações interpessoais não existem mais, você vai passar a agredir as pessoas que conversam com você. E não existe isso, porque o carboidrato, a gente tá até agora, nesse momento, nós aumentamos o carboidrato na minha dieta por um objetivo específico. E isso tá me fazendo muito bem. A minha energia tá melhor do que tava. Ela não tava ruim, mas parece que eu ganhei realmente mais disposição para as coisas. Performance, né? Agora voltando lá na época de faculdade. Nutrição esportiva. O princípio básico, carboidrato. Hoje você está fazendo não só a musculação, mas a corrida. Está intensificando em busca de um objetivo. Né? Maratona, as provas mais intensas. Se eu tiro o carboidrato, acabou. Não tem nem o que conversar. Acabou. Você não vai ter performance nenhuma. Não precisa nem participar de prova que você não vai competir. Então tem que ter um carboidrato. E isso de demonizar, igual eu falei, não existe. Cara, eu acho que tem que entender as individualidades de cada um. Final de semana, igual eu falei, nem todo mundo é atleta. Por que eu vou cortar um alimento dessa pessoa? Se essa pessoa gosta de final de semana comer um estrogonofe, cara, vai comer o estrogonofe, não tem problema nenhum. Se for uma coisa esporádica, não vai mudar nada na sua vida. Pelo contrário, só vai te fazer bem.
Então, eu acredito muito nisso. Eu ia contar o caso que você falou do acabar a dieta. Um amigo meu, André, Rafael Egg, isso é pra você, tá? Ele foi pra... Acho que ele tem família lá em Lagoa Dourada, não é? E trouxe rocambole. Né? Maravilhoso. É gente. muito bom o rocambole de Lagoa Dourada. É um negócio criminoso de tão bom. Aí ele falou assim: ô Lana, me fala o número do seu apartamento aí que eu vou te deixar um rocambole. Eu falei assim: mano, você tá trazendo rocambole pra mim? Aí eu falei assim: não, que mas isso? pode trazer, tá, Egg? Eu tô lá. Aí ele falou assim: não, mas levei o pequeno pra você. Falei, então tá bom, então, né, manda aí. Aí ele trouxe o pequeno, eu falei assim, mano, esse pequeno que você trouxe é enorme pra mim. Aí ele falou assim, não, mas você come esse pequeno, você gostando, quando você acabar a dieta, eu trago o grande. Aí eu brinquei pra ele, falei assim, irmão, deixa eu te falar, dieta não acaba, não. Ela só muda. Mas assim, eu comi um pedaço do rocambole, tá, Egg, tal, a Lília comeu e tal, o João também comeu, mas dentro daquilo que a gente poderia fazer dentro do que o André tinha passado pra gente. E é incrível quanto que a nossa vida mudou, né? A gente tava conversando sobre o nome, Rita Cash e tal, e assim, essa questão do irritar, hoje a gente olha pra nossa vida lá atrás e a nossa vida hoje, a gente lá atrás se irrita com o que a gente vive hoje. A gente vive de tal forma, né? A gente conseguiu atingir um nível de maturidade em termos de rotina de vida, de alimentação, de performance, de atividade física, de trabalho, que a gente se permite. Por exemplo, eu comi esse rocambole sem peso nenhum na consciência. Comi mesmo. Meu nutricionista tá aqui, tô falando na cara dele. Não, eu já puxei sua orelha nas consultas sobre isso. De se permitir um pouco mais. Isso que eu acho que é legal você falar sobre isso. Qual que é o impacto de 21 dias sem comer uma coisa que você gosta muito? Qual que é o impacto disso na dieta e no resultado? Cara, o impacto é você até ter um certo resultado, mas você vai perceber que isso não vai ser duradouro, né? E se você gosta de um alimento, é muito difícil você excluir completamente da sua vida. Eu acredito que a gente tem que fazer, lógico, as nossas obrigações, mas o que a gente gosta. É muito mais fácil você trabalhar com o que você gosta do que você trabalhar com o que você não gosta. É muito mais fácil você seguir uma dieta com os alimentos que você gosta do que com os alimentos que você não gosta. Então, se eu corto por 20 dias, quando acabar esses 20 dias, a pessoa vai estar, assim, louca para comer um chocolate, um doce, enfim. Então, eu prezo pela mudança do estilo de vida e não por dieta do verão, dieta de 21 dias. É isso. Agora o final de ano é cheio de gente procurando, né? O que mais aparece. Querendo tirar os 9 meses do ano em 3. E aí entra nessas, né? Sim. E assim, é engraçado porque o pessoal, às vezes eles não lembram que eles demoraram, muitas vezes, 30 anos para engordar o que engordaram e querem emagrecer em um mês. E tudo é um processo, cara. Não existe milagre. Existe frequência, constância e se você não fizer, ninguém vai fazer. Não é o nutricionista que vai fazer, não é o personal que vai fazer, ninguém vai te levantar da cama, ninguém vai levar comida na sua boca. É você que tem que fazer. Não, isso aí, lembra... uma frase que me pegou muito, foi até o Guto Galamba que falou isso, que ele falou assim, é muito mais fácil você ganhar dinheiro do que você ter um resultado com o seu corpo. Por quê? Para você ganhar dinheiro, eu posso delegar um monte de coisa. Né? Nós estamos aqui gravando, a equipe do escritório está trabalhando, está fazendo o que tem que ser feito, está atendendo as clientes lá do escritório e tudo mais. Tecnicamente está girando a roda normalmente. Só que para eu ter um resultado no meu corpo, não tem como eu delegar. Não adianta eu ir no nutricionista, eu ter a personal, se eu efetivamente não entregar a disciplina necessária. E às vezes as pessoas observam assim. Eu já tive uma amiga que chegou perto de mim e falou assim, que tem a sensação de que é fácil, assim, né? Manter o estilo de vida que eu mantenho é fácil, é simples. E não é. Né? E se fosse simples, não era pra mim. Eu não ia querer esse estilo de vida, né? Como eu já vivi em outros momentos de vida, em outros momentos da minha vida, eu vivi de uma outra maneira. Então não é fácil. Eu gosto do jeito que eu vivo. Eu amo, gente. Igual eu falei, eu adoro esse assunto. Eu sou comilona, né? Eu cheguei lá pro André o dia que a primeira consulta que eu falei, olha, eu gosto de comer. Eu sou uma pessoa... Nunca tive problema com comida. Ela né? nunca deixava o restinho pra mim, Nunca. sabe que negócio? Eu passo por isso também. Nunca. Não deixa ali aqui. Não, Você fica esperando o restinho, mas não vai. Não vai. Exatamente. Né? E eu tenho tradição na minha família, né? Eu até falei isso no outro episódio também, a minha família tem muito seletiva na forma de se alimentar.
né? Gosto de porcaria, gosto, mas eu gosto do estilo de vida que eu vivo. E isso não quer dizer que eu não tenho que me privar em alguns momentos de coisas que a minha volúpia, né, que eu costumo falar, que a minha volúpia gostaria de comer, de sentir aquele prazer ali. Não é fácil, né? Mas assim, esse não ser fácil e eu vencer esse não ser fácil é extremamente prazeroso. Ô André, você tá fazendo um desafio agora, né? Sim. Eu tô vendo nas suas redes sociais que você tá propondo um desafio, tá registrando isso. Que desafio é esse que você tá assumindo agora pra galera aqui do YouTube ficar sabendo? Então, pessoal, é o desafio 6%. O que a gente vai fazer nesse desafio? Na verdade, a gente já começou a fazer. Eu estava já um período em déficit, né, num processo de emagrecimento, de definição muscular, e decidi me desafiar. Tinha muito tempo que eu não me desafiava, estava no marasmo. Focado no trabalho, lógico, treinando, me alimentando bem, mas não me desafiava em relação a progredir nos resultados físicos. E aí foi até um insight que o Vitor me deu, falou, cara, se desafia, vamos comigo participar da maratona? E aí eu falei, pois é, vamos me desafiar. E então eu decidi iniciar um processo de ganho de massa, voltado mais para o ganho de massa, onde eu estou comendo uma quantidade maior de comida, que eu já não fazia há muito tempo. Então eu estou iniciando com esse processo de ganho de massa durante 60 dias. Depois desses 60 dias, eu vou iniciar um processo de definição. Por que eu estou fazendo isso? Porque durante os 60 dias iniciais, vou ganhar massa para os últimos 60 dias, mais para o final do ano, definir com um volume muscular maior. Entende? Então, o contexto geral vai ser mais positivo, com mais massa e mais definição também. E esse desafio que muita gente acha que só emagrecer que é difícil, né? A pessoa fala assim, não, tô louco para chegar nessa fase aí de comer mais e tudo mais. E não tem facilidade, né? Não. O processo de ganho, assim, eu atendo alguns atletas também e o pessoal come muito, viu? E eu mesmo tô sofrendo para comer, ainda tô na segunda semana, a ideia é subir as calorias, tô sofrendo um pouquinho, mas vamos que vamos. É isso que eu falo, gente. Às vezes as pessoas elas têm uma ilusão de que vai ter alguma coisa fácil. Nada que é fácil gera um resultado satisfatório. Não existe isso. É a mesma coisa com dinheiro. Quantas vezes a gente já ouviu a expressão dinheiro que vem fácil, vai fácil? Mais de 85% das pessoas no mundo que já ganharam algum prêmio na loteria ficaram numa situação pior do que estavam antes de ganhar. Isso por quê? Isso porque aquela pessoa, ela não foi treinada a lidar com aquela realidade. A partir do momento que ela tem acesso àquela realidade, ela rapidamente quer voltar para a antiga, que era onde ela tinha conforto, onde era mais fácil. Então, para você era muito mais fácil continuar treinando como você estava treinando, se alimentando como você estava se alimentando, porque você já estava adaptado àquilo. A partir do momento que você se propõe a algo difícil, como, por exemplo, seu desafio 6%, eu a correr uma maratona, já a Lilian vai assumir um desafio também, você vai se propor a fazer algo que vai te incomodar, algo que vai ser complicado, que vai te irritar, que vai te colocar na necessidade de mexer em tudo na sua vida para você poder ter resultado. Sim, e acabou que eu não expliquei o nome, os 6%, por que o 6%? É verdade, Final do ano passado eu fiz um protocolo voltado para definição, cheguei até os 5%. Só que a ideia desse protocolo atual é o quê? Definir no final de tudo, mas com volume muscular maior. Por isso 6%, para a gente ter aquela margem. Agora sobre comer muito, a dificuldade de comer muito. É exatamente isso, as pessoas acham que só emagrecer que é difícil. O comer muito, a hipertrofia, eu acredito que é até mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Porque o emagrecer, querendo ou não, é um cálculo. É lógico que não é o ideal passar fome para emagrecer, mas é um cálculo. Se a pessoa comer menos do que ela gasta, ela vai acabar emagrecendo. Agora, a hipertrofia, cara, é uma série de pilares que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. É o descanso, é cortar, assim, quase que definitivamente o álcool, é treinar pesado mesmo, é comer, mesmo você não aguentando comer 400, 500 gramas de arroz, é comer, entendeu? É empurrar a comida pra dentro. Então, às vezes deixar de ir numa festa, porque senão a festa vai estender até 2 horas da manhã, você tem que estar descansando. Eu acho que é até mais difícil do que o emagrecimento. E aí, eu vou falar também, você falando de ganho de massa específico, mas quando a gente pensa também, quando a pessoa tá mais, né, tá obesa, tá com volume de gordura mesmo, é o que você falou, a pessoa às vezes demorou 30 anos para poder engordar.
naquele processo de engorda. E às vezes, assim, em um ano ela consegue, fazendo uma alimentação, tendo uma alimentação, né, saudável e mantendo atividade física, em um ano ela consegue emagrecer muito. Ou seja, na minha cabeça passa a seguinte mensagem: talvez engordar seja mais difícil do que emagrecer. Demora mais tempo. Demora mais tempo. Sim. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Em julho do ano passado eu tava com 100 quilos. Agora, a última vez que eu pesei, eu tava com 76. E isso em um ano e pouco. Então, ou seja, eu cheguei aos 100 quilos por tudo que eu fiz na minha vida. Você tem que estragar muito o seu corpo para conseguir engordar 30, 40 quilos. É muito Então, você tem que errar muito, você tem que estar muito fora do eixo, num contexto totalmente desfavorável. É complicado mesmo. E às vezes a pessoa não se atenta a isso. Ela tá naquele ambiente, vai entrando num quadro depressivo, vai se alimentando mal, vai ficando na cama, custando a levantar. Isso é muito sério. Acho que o pessoal banaliza muito. Hoje eu vejo muito né, nas redes sociais, pessoal normalizando estar acima do peso. Eu não acho isso normal. Eu acho que isso já afeta a saúde da pessoa. E acho que é importante para todo mundo. Como uma terapia é importante, o acompanhamento de um profissional da área é extremamente importante também. Assim, eu não penso, né, vou declarar aqui, eu não penso que a gente vai sair dos seus cuidados tão cedo, para não falar para sempre. Porque assim, o tanto que é bom, né, assim, a gente faz uma consulta, fechamos consultoria com o André por 1 ano e vai se prolongar aí, eu tenho certeza disso, e mensalmente a gente está junto, ou online ou presencialmente. E o tanto que isso é bom, o tanto que está aproximando da consulta, a gente dá uma... Não que a gente saia do foco, né? Do jeito que a gente vive hoje, isso não é... A gente fez mais de 6 viagens esse ano. E estamos colhendo os resultados. Exatamente. Então, assim, você ter ao seu lado um profissional, do mesmo jeito que a gente fala na advocacia, ter um profissional gabaritado, um profissional especialista que vai, né, saber do seu caso realmente, o que você precisa, é fundamental na nutrição também. Então, assim, eu vejo tanto que a nossa vida tem mudado em todos os sentidos, até a nossa relação. A gente sempre se deu muito bem e tudo, né? A nossa relação de parceria, ela é muito sólida desde sempre, mas essa questão da nossa performance no trabalho, na alimentação, no treino, ela colabora para que o casal também esteja em sintonia. Total. Né? Total. E André, no sábado, lembra no sábado? Sábado eu fiz um treino de 12 km, que estava dentro da minha programação, e dá aquela fome, né? Assim, por mais que a gente tenha comido antes, foi um treino intenso. E aí a Lília tava treinando, foi pra academia, aí eu falei, conversando com ela, assim, e o que nós vamos almoçar? Isso é o tipo de coisa que não pode ser perguntado, né? Porque quando você fala isso, você vai pensar numa besteira. Abre margem. Aí ela falou assim, não, vamos pedir uma marmita que tem aqui perto de casa e tal. A marmita é arroz, feijão e tal, uma boa marmita. Mas eu falei assim, pô amor, a gente tem uma festinha de criança à noite, vamos manter, vamos pegar o plano e vamos seguir o plano normal na hora do almoço? Aí ela falou assim, vamos. Então, ou seja, naquele momento, eu consegui puxar pro comportamento, pro hábito saudável. Tem hora que é ela que faz isso comigo. E isso faz toda a diferença. É importantíssimo, né? Ter alguém te puxando pro bom caminho. Não, é difícil falar quando a pessoa se compara. Por exemplo, muitas pessoas me mandam mensagem, conheci seu trabalho através do Vitor Lana, da Lilian, quero emagrecer igual o Vitor emagreceu. Para você chegar nessa mentalidade que você tem hoje, vocês dois, né, de falar, pô, sábado, corri 12 km, não vou comer besteira, vou seguir a dieta. Não foi fácil. Não foi da noite pro dia, foi um processo. Para tudo na vida. Se a pessoa quer construir uma empresa, vai demorar, é um processo. Para a pessoa virar um bom advogado, um bom médico, vai demorar, é um processo. Entender isso, ter clareza do que você quer, vai te ajudar em tudo. E tem uma pessoa que te ajuda, que te puxa pro bom caminho, igual eu tenho também. A Lauren, né, minha namorada, é fundamental. E eu acho que o grande diferencial, gente, vocês que estão acompanhando esse podcast aí, o @ do André tá aqui na nossa descrição, tá? Acho que o grande diferencial do trabalho dele, além da simplicidade da dieta, a nossa dieta, ela não tem nada de complicado. É arroz, é feijão, é frango, é tilápia, tem lombo, tem filé mignon, tem hambúrguer, tem tudo. Tem tudo. Tem pizza, tem vinho, tem tudo. Lógico, calculado, obviamente. Porque para mim, uma coisa eu aprendi na vida. Depois que você começa a comer pesando com a balança, é um caminho sem volta.
Sim. É um caminho sem volta. Eu dá vontade, às vezes, de ir pro restaurante e levar a balança para saber se tá tudo certo. Mas, enfim, o grande diferencial, André, que eu acho que a gente tem que deixar claro para quem tá acompanhando a gente, além da simplicidade, é a forma com que você individualizadamente pensa no seu paciente. Porque esse ano, em janeiro, na verdade, a gente já tinha voltado de viagem quando a gente foi fazer a consulta. Mas em fevereiro a gente viajou para Pipa. Em março eu fui para Dubai. Em abril a gente foi para Europa. Em maio a gente foi para os Estados Unidos. Durante todas essas viagens a gente conversou antes. Conversei com o André. Falei, cara, tô indo, vou ficar tantos dias. A rotina é assim, é assado. Como é que a gente pode fazer para minimizar os danos? Que eu acho que isso é importante para quem está nos acompanhando, André. Porque às vezes a pessoa tem lá aquela dietinha que, sei lá, a pessoa pegou da internet e mandou para ela, e aí ela vai fazer uma viagem. Aí ela chega naquela viagem e ela quer chutar o mundo. Tudo bem, eu te entendo, eu tomei cerveja todos os dias na viagem que a gente fez pra Alemanha, todos. E não foi pouco não, tá, gente? Teve dia que foi 3 litros. Até porque é a cultura do país, né? É difícil ir num país que tem essa cultura, que lá cerveja é igual água. Exato. Isso É mais barato que água. É mais barato que água, então... Então eu falei assim, eu vou tomar cerveja. Mas tinha ali uma orientação de como eu podia minimizar a questão de treino, da hidratação, e os impactos foram minimizados, né? Vai até de encontro no que você me perguntou, como que é a minha relação com os meus pacientes para eles terem resultado. E nisso eu sou chato. Eu sou um cara chato porque eu quero que meus pacientes tenham resultado. Quando eu vejo meus pacientes viajando e não me falando, só relatando na consulta, eu falo, cara, me manda mensagem, me avisa. Você tem todo o suporte. Você só não vai ter resultado se você não quiser, cara. Porque eu vou te ajudar. O máximo que eu puder extrair para você ter resultado, eu vou te ajudar. E a rotina sempre muda. Nunca vai ser igual. Chega final do ano, é Natal, aí é Réveillon, aí vira o ano, é Carnaval, aí tem festa, aí casamento de amigo, amiga, enfim. Nunca vai ser igual. Se você não tiver um planejamento individualizado, você nunca vai ter um resultado. Você vai ter um resultado num curto espaço de tempo. Dieta de 20 dias, depois você vai engordar tudo de novo. Então é necessário realmente ter alguém que esteja com você, te ajudando em todas essas situações. E assim, eu sou uma pessoa experiente em dietas, né, Vitor? Já fez todas, fiz né? Tudo que você pensar. Eu já fui aquelas de revista, dia da shake, lua. Água de arroz isso. de manhã em jejum, vinagre, anfetamina, né? Teve. Não deveria falar isso publicamente, mas já aconteceu. Para casar, tinha que casar magra. E eu contei toda essa história pro André. E ele fez exatamente... A gente tem feito exatamente de acordo com aquilo que eu preciso hoje. Com a consciência que eu tenho hoje. Com a maturidade que eu tenho hoje. Não só em termos de idade, mas a maturidade mesmo de entender... O que eu quero pra frente, né? Eu quero ter um corpo bonito hoje? Quero. Eu quero ficar bonita? Quero. Pra caramba, como qualquer mulher, como qualquer pessoa. Mas eu quero ter um futuro melhor. Eu quero conseguir, na minha, né? Quando eu estiver na minha velhice, conseguir fazer minhas coisas sozinhas. E pra isso eu preciso eu preciso cuidar da minha alimentação hoje, eu preciso cuidar do meu treino hoje. Ah, mas que chata, todo dia ela posta a mesma coisa. Sim, vai ser assim. É assim que eu vivo, essa é a minha escolha e vai continuar sendo. Por isso o nome RitaCast, porque até eu às vezes me irrito com aquilo que eu faço todos os dias, sou chata com minha rotina, com meu treino, sou chata mesmo, sou exigente, extremamente exigente, né, amor? Nem falo o tanto. O André, tem um ponto que a gente já conversou isso no consultório e que agora eu tô conseguindo, até te mandei outro dia que eu tô conseguindo ajustar. Que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes. Não estou dizendo que é mais importante que a alimentação, nem mais importante que o treino, mas a questão do sono. Né? A gente já conversou sobre isso várias vezes e cada vez mais eu tenho me pegado em me dedicar a melhorar esse lado da minha vida, porque era um lado, assim... Eu dei aula à noite a vida inteira, então era sempre chegando em casa 11 e tanto para comer, aí comia besteira, obviamente, não tinha nada pronto, então ia dormir tarde, acordar cedo, que também tinha que dar aula às 7 horas da manhã no dia seguinte. E agora eu comecei a observar a questão do sono. O quanto é importante nesse processo o sono? Extremamente importante. Eu lembro desse feedback, se não me engano, foi semana passada. Foi semana passada. Foi até domingo, você mandou mensagem e eu falei, Vitor, isso é ouro. Você tá mandando aqui um feedback ouro pra mim. Pra mim é melhor até que uma avaliação física, perdi tantos quilos, porque se o sono tá bom, você já acorda mais disposto, você já acorda com um nível de cortisol normal, você já tá na disposição pra fazer uma atividade física. E eu vou dar até um spoiler.
Antes de chegar aqui, eu tava tirando meu cochilo pós-almoço, que eu não troco por nada. Eu tenho que tirar pelo menos 20 minutos ali para dar um restart, porque como eu acordo muito cedo, vou treinar, vou fazer meus atendimentos, almoço, tem que dar um pit stop ali de 20 minutos para renovar as energias. E é fundamental. E, assim, quando eu falo de individualidade, eu pego muitos casos de pacientes que trabalham de forma noturna também. Às vezes o cara trabalha dando aula... Policial militar. E aí o cara vira à noite. Se esse cara se comparar com uma outra pessoa que tem uma rotina normal, ele vai se frustrar. Porque ele já está no prejuízo. Se ele seguir exatamente a mesma dieta, exatamente o mesmo treino, ele já está no prejuízo. Então, o princípio básico é não se compare com os outros, se compare com você. Se você está iniciando, igual o Vitor iniciou em final de janeiro, se compare com o Vitor que iniciou para o Vitor de hoje. Entende? Eu acho que o pessoal erra muito nisso, de comparar com outra pessoa. A mesma coisa eu querer me comparar com um atleta de fisiculturismo. O cara vive para isso. Eu gosto disso, eu também vivo nesse meio, mas final de semana eu me permito, a gente sai para jantar, come alguma coisa diferente de vez em quando. Então não se compare com outros, se compare com você. Às vezes eu acho que ele não se permite. Depois eu vou perguntar pra Lauren lá, porque eu tenho a sensação de que ele se permite só um pouquinho, assim. Eu sou rigoroso comigo mesmo. Mas essa questão do sono, pra mim, sabe qual que foi a grande virada de chave? Foi o momento que a gente vai pra refeição, a partir daquele momento eu me desconecto do celular. E eu sou um cara que trabalha no digital. Eu trabalho no digital, é minha vida. Tudo na minha vida é digital. Meu escritório é digital, minha mentoria é digital, eu faço dinheiro no digital. Nós estamos aqui gravando um conteúdo que vai subir no digital, mas eu falei, cara, a partir do momento, nós vamos jantar agora? Vamos. A partir daquele momento, meu celular, eu não toco mais nele. Eu não toco, não encosto. E só isso, só de ter feito isso, já mudou. Foi assim, automático. Na hora que eu acordo de manhã e vou olhar meu celular, o que tem de mensagem, que se eu tivesse com ele online ali na hora, certamente eu ia ficar mais umas 2 horas, 2, 3 horas, despertado, discutindo aquelas questões todas. E detalhe, às vezes são problemas que aparecem nessas conversas. Na hora que eu vejo, eu tenho muito mais capacidade de resolver esses problemas. Sim. De dar a minha opinião a respeito desses problemas. Às vezes, se você respondesse na hora, você já ia responder mais nervoso. Pô, que saco, tô recebendo essa mensagem agora. Isso foi algo que eu também me forcei a fazer. Eu sempre fui um cara muito ativo, queria ajudar todo mundo na hora. Pô, preciso resolver isso agora. Só que eu tava vendo que eu tava perdendo a minha saúde com isso. Eu falei, não, chegou ali, determinado horário, pode ser o que for, lógico, só se for uma emergência muito grande. A pessoa te liga se for uma emergência muito grande. Mas eu vou ter meus horários. Se eu não tiver meus horários, eu vou atrapalhar a minha saúde. E isso tá voltado para seletividade. Quando você escolhe dormir bem, determina os seus horários para dormir, você está fazendo uma boa escolha. Quando você sai para um restaurante e escolhe pagar mais caro num vinho, você está escolhendo um vinho de uma qualidade melhor. Quando você escolhe se alimentar melhor, pagar mais caro num prato, porque esse prato é mais refinado, é um peixe mais raro, uma carne mais nobre, eu prezo por isso. É lógico que a gente tem ali as escolhas da dieta do dia a dia mais em conta, mas eu prezo, quando você falou assim, será que ele se permite? O meu permitir é isso. Quando eu vou no restaurante, eu falo, pô, hoje eu quero comer esse prato aqui. Prato diferente, mas uma coisa que não tá na minha rotina normal. Eu prefiro fazer isso do que comer um fast food, por exemplo. A minha seletividade é desse tipo. E eu vou falar um negócio para você que tá acompanhando a gente. Entenda uma coisa. Eu tenho mais de 3.000 clientes ativas, eu tenho mais de 600 alunos de mentoria que se conectam comigo. Eu participo de grupo de um ecossistema que tem mais de 5.000 pessoas com que eu me relaciono. O mundo não vai acabar se você às 8h30, 9 horas da noite, não olhar para o seu celular. Ninguém vai morrer. Se for uma coisa muito urgente, a pessoa vai te ligar. Ela vai pegar o telefone e vai te ligar. Seja seu pai, sua mãe, as pessoas da sua família, não deixa elas bloqueadas no modo não perturbe, não. Deixa elas liberadas, porque se elas te chamarem, vai até tocar. E você não vai ter problema nenhum. Para pensar, nos últimos 6 meses, quantas vezes o mundo acabou quando você não respondeu uma mensagem? Você pode ter certeza que a informação vai chegar até você. E era uma neura que eu tinha. Eu achava que se eu não respondesse,
naquela hora, naquele momento, eu teria um prejuízo. Prejuízo financeiro, prejuízo de negócio, prejuízo de relacionamento. E hoje em dia eu percebi que, por questão de estatística, de probabilidade, a chance disso acontecer é 0,001%. Agora, o momento de jantar com a minha família, de estar lá com meu filho, que ele não tá no celular, que ele tá ali presente, que a gente tá junto, tudo isso envolve, é muito mais importante do que aquelas mensagens que estão ali. Sim. É muito mais importante. Ao ponto de que nessa semana a gente fechou uma viagem para Itália e a gente falou com a Roberta, que é a nossa agente de viagem, eu falei assim, Roberta, esses hotéis têm academia? Aí ela virou e falou assim, peraí, deixa eu ver. Aí ela, não. Eu falei assim, então olha, 2 hotéis com academia. E ela ficou louca, né, amor? Não tinha na Itália hotel com academia. Eu falei assim, não, tem. Você pode ter certeza que tem. Aí ela ficou louca, arrumou o hotel. A gente tá pagando R$3.000 mais caro na viagem. Aumentou R$3.000 no orçamento para que nos hotéis que a gente for para Roma e Florença tenham academia. E ela mandou foto, pediu para... no site de Roma não tinha foto da academia. Foto, aí ela mandou foto pra gerente, né? Pra diretora da rede lá de hotéis. E me mandou, e ó, a foto tá aí, me mandou as fotos da academia. É nesse nível. A gente fala assim, pô, eu já vou sofrer um impacto. A gente vai ficar 8 dias. Se a gente treinar 4... na hora que voltar, não vai ter esse impacto gente, todo. E acha prazer nesse negócio que eu tô falando. Eu não tinha prazer. E assim, você tá viajando, você vai treinar? Vou. Sabe? O dia da gente rende. Que seja meia horinha. Não precisa, eu não faço em viagem, eu não faço o treino que eu faço aqui. Porque o treino que eu faço no meu dia a dia é um treino que me esgota, né? Normalmente a gente vai fazer os exames lá, o André faz uma série de exames para ver a questão de vitamina e tudo. A gente faz até algumas reposições, né, André? Em função do meu gasto, assim, que eu gasto muita energia. E na viagem eu não entrego dessa forma, mas eu entrego. Eu vou, eu faço. E assim, o tanto que isso contamina pro bem, né? Hoje a gente tem, né? O meu filho, o João Vitor, é um menino que, assim, super ativo, ele adora esportes e ele tem prazer. Outro dia minha mãe chegou lá em casa, minha mãe não mora em Belo Horizonte, chegou lá em casa e falou assim, meu amor, você tá mais magro. Aí ele estufou o peitinho e falou assim, é que eu tô comendo saudável, vovó. Sabe? Então, assim, ele tem prazer nisso. E ele quer correr agora comigo. Ele quer correr. Outro dia tinha um jogo, um amistoso lá do futebol dele, da equipe dele. E aí, uma mãe ofereceu, eles vão ficar muito tempo, né? Vão jogar até mais tarde hoje. Eu vou levar um lanche, né? Se alguém quiser, me manda aqui um Pix que eu vou passar no McDonald's e vou levar pros meninos. E aí o Vitor falou assim, não. Segunda-feira, não demonizo, gosto de McDonald's, eventualmente, nem sei quando a gente foi, mas ele ia jogar uma competição e era uma segunda-feira, não era direito. E é uma criança, né? E é uma criança. E no domingo à noite, a gente tinha comido hambúrguer. Que a gente fez. No pão de sal, né? Dentro da dieta, pão de sal normal. Eu fiz, né? Nós dois fizemos o hambúrguer, patinho, né? Sem nenhum tipo de farinha, de farelo, sei lá o que se usa normalmente, mas era só ovo, carne, temperos. Salada com queijo. Então ele comeu o cheeseburger dele no domingo. E na segunda ele foi no jogo de futebol dele. Levou lá, arrumei um lanche, um pão com queijo, com fruta. Eu falei assim, não, você não vai. Você quer ser atleta? Porque ele tá naquela fase que você querer ser jogador de futebol. Ele tá nessa fase. Falei, que recado que eu dou pra ele se eu falo assim, não, pode comer o McDonald's? Não, e ele foi de boa. Ele não foi assim, cabisbaixo. Ai, meu pai não deixou eu comer um hambúrguer. Isso tudo pelo ambiente, né? Sim. Porque ele vê vocês dois dentro de casa, seguindo a dieta, treinando todo dia. Imagina se fosse num outro contexto, na época que o Vitor estava mais sedentário. Ele comeria o McDonald's. Então, tudo é ambiente. E sabe o que é mais top desse dia? Esse dia foi muito legal pra mim, porque eram 12 meninos do time. Só ele... E mais um. Só ele e mais um que não comeram McDonald's. E não é por questão de amarrar grana, não é isso, um sanduíche no McDonald's. É pela mensagem. Por quê? Porque lá atrás, quando eu era moleque, minha mãe me daria o McDonald's. Não tô crucificando ela, não. Mas ela me daria o McDonald's. Porque lá em casa era desse jeito. Eu falei, cara, é uma grande oportunidade que a gente tá tendo aqui agora pra gente ensinar pra ele. Porque vai ter 10 meninos comendo, ele não vai comer e ele vai ter que lidar com isso. Ele falou assim, foi difícil, papai. Ele falou, foi difícil. Mas eu falei assim, você ganhou. Você pode ter certeza. E ser a minoria é bem melhor do que estar na maioria. Eu já passei por isso, né? Quando eu tava na engenharia.
Entrei numa sala com 80 pessoas, todo mundo saía da aula, comprava um pão de queijo, uma coxinha, um café, o pessoal saía da aula pra fumar, aquela coisa toda, eu era o único que levava minha comida. Então todo mundo me olhava meio esquisito assim, e quando eu percebi a diferença que a nutrição faz, não só no físico, mas na performance, nos treinos, na atividade física, mudou minha vida completamente. Quando eu tava nessa fase de jogador, cheguei a jogar até com o pessoal mais velho, eu tinha 16 anos, jogava na categoria de base de 20 anos, lá no time de Contagem. Todo dia meu pai me levava, era uma trabalheira imensa. Eu me alimentava de tudo. Lá em casa, na época, a gente comia pizza congelada, às vezes comia um McDonald's, um Burger King. Meu pré-treino, na época, antes dos treinos de futsal, que eu estudava no Marista lá da Savassi, a gente descia no Pátio Savassi, comia um Burger King e voltava pro treino, que era o mais prático ali. Quando eu mudei minha alimentação, o meu resultado foi assim, muito melhor. Aí eu vi, pô, isso aqui, eu vou fazer isso aqui o resto da minha vida. Só tá me trazendo bem. Eu vou me adequar a isso aqui. Nada melhor que o resultado, né? Nada melhor que o resultado. Gasolina aditivada no Nada corpo, estimula mais que o resultado. Gente, tudo que é bom acaba. Infelizmente, a gente teria papo aqui para mais horas para falar sobre esse assunto, que é um assunto que é importante para você que quer ter performance, que quer ter resultado. Você cuidar do seu corpo vai te gerar receita, vai te gerar faturamento, vai te gerar tranquilidade, vai te gerar uma família mais saudável e, consequentemente, você vai viver momentos mais felizes. É por isso que a gente fez questão de trazer o André aqui, para já nesse início de projeto, colocar isso na cabeça de vocês, né? Não deixem de acompanhar o trabalho que o André faz no Instagram, nas redes sociais, o arroba dele tá na descrição. Eu queria te agradecer, André, demais por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui contar um pouco da sua história e falar também um pouquinho da importância desse universo da nutrição para quem quer ter performance, quem quer ter resultado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, não só agora, mas todos os nossos encontros sempre são muito bons e estou à disposição para ajudar vocês e quem quiser também, tiver disposto a fazer, a seguir um planejamento individualizado, é só vir para o time do André que a gente tá aí. Só chamar aí, o arroba dele tá aqui na descrição do vídeo. Acabou, Obrigada, amor. Mais André. um episódio. Mais um, entregue. Obrigada. E assim, te falar que, né, já é redundante eu falar que eu gosto mais do seu trabalho, né, da simplicidade que você leva, é um assunto que igual eu falei, eu adoro, né, não trabalho com isso, mas poderia sim, né, seria uma coisa que eu poderia desenvolver um dia, né, mas vou continuar do seu lado. Fazer conteúdo. Fazendo conteúdo. E te agradecer pela presença, por tudo que você tem feito pela nossa família, né? Porque assim, igual eu falei, você tá fazendo até pelo João Vitor. E tamo junto demais. Tamo juntos. Então é isso, pessoal. Obrigado. Mais um episódio do IrritaCast encerrado com sucesso. Não se esqueçam, é hora de se inscrever agora e deixar o seu like. Se você chegou até aqui, 1 hora de episódio, se você chegou até aqui, não tem como você não apertar o like. Não tem. Então faça isso aí agora. Não vai cair seu dedo, não vai acontecer nada de ruim com você. Agora, se você não fizer isso, aí eu já não garanto, você vai engordar. Se você não deixar o like, você vai engordar automaticamente tudo aquilo que você perdeu. E se você ganhou, você vai dobrar o seu tamanho agora, se você não deixar o seu like. Então faz aí, aperta o like, se inscreve no canal, ative as notificações e acompanhe a gente também no Spotify, onde nós temos lá a nossa playlist com todos os episódios. Esse é o 3º episódio e vem muita coisa boa aí. Não é isso, amor? Bora? Isso, bora irritar o mundo inteiro, né? Vem pra cá, vem com a gente, vamos irritar o mundo. Foi!